Fala rapaziada, beleza? Rogério Lacerda trazendo mais um vídeo para você nesse canal e hoje eu quero fazer um dissecando o mito com Richard Wright, ex-tecladista do Pink Floyd, né? Ex-tecladista porque ele nos deixou em 15 de setembro de 2008, vítima de um câncer de pulmão, né? Ele que nasceu dia 28 de julho de 1943 em Hatch End, em Middlesex, na Inglaterra, filho de um bioquímico muito respeitado ali no local. O Richard Wright, ele, nascido como Richard William Wright, ele aos 12 anos quebrou a sua perna e para passar o tempo ocioso que ele estava, ele começou a mergulhar no mundo da música, não tinha mais o que fazer e sozinho ele começou a praticar trombone, trompete, violão e piano. A sua mãe, vendo que ele tinha aptidão para música, ela o incentivou a focar em um instrumento só e ele escolheu o teclado, claro, de acordo também com a vontade dela. Ele acabou se aperfeiçoando ali nesse instrumento. Aos 14 anos ele decidiu entrar numa escola de música, né, para aprender teoria musical, e ali ele começou a se aprofundar mais ainda no instrumento, além de ser influenciado por uma galera lá do jazz, lá dessa escola de música chamada Eric Gilder School of Music, a tocar saxofone também. Ele gostava muito de jazz e ali ele começou também a tocar saxofone, mas claro, priorizando sempre o piano, né? Mais em frente ele conhece na Regent Street Polytechnic, escola de arquitetura, os seus amigos Roger Waters e também Nick Mason, que mais à frente viriam a formar o Pink Floyd. Ali se juntaram a um cara chamado Clive Metcalf, e formaram uma banda chamada Sigma Six, né? O engraçado da banda Sigma Six era que eles tocavam em pequenos pubs, na casa dos amigos, né? E o Richard Wright na época não tinha instrumento. Onde ele ia, se tivesse um violão, ele tocava o violão. Se tivesse um trombone ou um trompete ou um sax, ele tocava esses instrumentos. E se tivesse o piano, ele tocava o piano. Ele, na banda Sigma Six, era mais ou menos assim. Ele fazia o que tinha na época para fazer. E ali eles começaram a ensaiar, fazer alguma coisa, mas não foi para frente. O Clive Metcalf acabou saindo e o Roger Waters, o Nick Mason e o Richard Wright decidiram alugar um apartamento para morarem juntos, né? Uma casa em Stanhope Gardens, em Highgate, ali na Inglaterra mesmo. Eles então decidiram alugar essa casa para começar a fazer ensaios mais sérios, tentar fazer uma música mais profissional, né? Só que o Richard Wright ele estava meio de saco cheio da escola de arquitetura, enquanto o Nick Mason e o Roger Waters estavam se graduando, né? Eles tinham o dom para coisa, e o Richard Wright não, ele decidiu tirar um ano sabático e foi para a Grécia. Aí saiu fora. Quem o substituiu ali junto com o Roger Waters e Nick Mason no período que ele ficou fora foi o Mike Leonard, que era ali o senhorio da casa onde eles estavam morando. E esse cara comprou um órgão Farfisa, né? E o que acontece? O Richard Wright, mais à frente, voltou e ele ficou encantado com aquele instrumento e passou o seu instrumento mais amado, o órgão Farfisa, como você sabe muito bem, que passou a ser usado mais à frente pelo Richard Wright nos seus trabalhos com Pink Floyd. Mais à frente, o trio, né? Agora sem o Mike Leonard, o trio conheceu o Syd Barrett e também conheceu um cara chamado Bob Klaus, e ficaram assim, Bob Klaus na guitarra, o Syd Barrett na guitarra e no vocal, Roger Waters no baixo, Nick Mason na bateria e o Richard Wright nos teclados. Eles começaram ali a fazer o que era um embrião do Pink Floyd, né? E começaram também a tocar como Sigma Six,
começaram a tocar nos pubs, agora com o nome Pink Floyd. O Bob Krause saiu e ficou somente os 4. E o que acontece? Como o Richard Wright era o único músico mesmo entre eles, era o cara mais músico, mais fera na música, quem afinava ali a guitarra do Syd Barrett e o baixo do Roger Waters era o Richard Wright, e eles não sabiam nem afinar os seus instrumentos. Interessante isso, né? O Richard Wright, ele mesmo afinava ali a guitarra e o baixo para a banda poder tocar. Isso no começo e às vezes no meio do show. Até que mais à frente ele compra um afinador e ensina ali o Roger Waters e o Syd Barrett a afinar os seus instrumentos, né? Daí você conhece muito bem, veio o Pink Floyd a ser formado e toda aquela história que nós já falamos aqui no canal. Ali foi gravado o The Piper of Gates of Dawn, um disco que fez um grande sucesso, um disco que virou a chave para o rock psicodélico. E uma coisa que talvez você não saiba, embora não tenha sido creditado no álbum, você sabe que Astronomy Domini e Matilda's Mother, quem canta a voz principal é o Richard Wright, você sabia disso? Mas quem leva os créditos é o Syd Barrett. A voz em Astronomy Domini e Matilda's Mother é do Richard Wright, é claro, com a voz de apoio do grande Syd Barrett, né, nesse disco. E daí o Syd Barrett e o Richard Wright começaram a fazer uma amizade muito grande, tanto que agora o Richard Wright e o Syd Barrett passaram a morar junto. O tempo foi passando, né? E como aconteceu com o Syd Barrett, que todos sabem, né, que ele começou a ficar louco por conta dos ilícitos, ele acabou sendo substituído pelo David Gilmour. Não foi uma substituição, o David Gilmour entrou como guitarrista e vocalista de apoio nos momentos em que o Syd Barrett dava aquele branco, e acabou que o Syd Barrett foi colocado para fora da banda. O Richard Wright, que morava com ele, decidiu que não ia dar certo ficar morando com o Syd e saiu do apartamento que os dois moravam junto, deixando seu antigo colega de banda sozinho. No entanto, ele se sentindo um pouco culpado, Richard Wright tentou montar com o Syd Barrett uma banda após a saída do Syd Barrett do Pink Floyd. Mas o Syd Barrett, cada vez mais louco, acabou tornando inviável essa possibilidade. Então, essa banda não chegou a acontecer. No entanto, o David Gilmour, ele produziu o primeiro disco do Syd Barrett, junto com Roger Waters, e o segundo disco do Syd Barrett, o David Gilmour produziu, e o Richard Wright se ofereceu para trabalhar no disco do amigo, fornecendo assim os seus teclados, né? Continuou ali, então, a tentar ajudar de alguma forma o Syd Barrett. Daí veio o sucesso do Pink Floyd, conforme eles iam gravando. Richard Wright com grandes músicas na banda, você conhece muito bem: Sea Soul, Paint Box, Remember a Day, Summer of '68, e sempre fornecendo ali as suas ideias, cara. Você conhece muito bem o tipo de teclado do Richard Wright, ele com aquela influência de jazz. Inclusive, na reedição do livro do Nick Mason, né, From the Inside Out, a biografia do Pink Floyd escrita pelo baterista, na reedição ele falou que o Richard Wright era a cola que grudava todo o som do Pink Floyd, né? Você conhece também o seu trabalho ali no disco Uma Guma, com aquela que abre, né, a parte autoral dos trabalhos, com Sisyphus, aquela música estranha, né? E ele sempre teve muita elegância em compor. Não era um tecladista virtuoso, muito de velocidade, aquela coisa toda, mas era um som bem característico e reconhecido por todos. Daí veio o grande sucesso do Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, em 1973, você conhece a história. E ele trouxe a sobra do disco, de uma trilha sonora que ele estava fazendo para um filme chamado Zabriskie Point, né? Se tornou uma das melhores músicas do Pink Floyd, Us and Them, a música dele com letras do Roger Waters, aqui ele também canta no coro junto com David Gilmour, e também no The Dark Side of the Moon, a grande The Great Gig in the Sky. É Gig ou Gig?
Tem gente que me corrige, mas tá aí aquela música fantástica com aquele coro de voz ali fornecido pela Clary Torrey, ideia do Alan Parsons e David Gilmour, abrilhantando muito mais a música do Richard Wright, ele também que cooperou aí com a composição de Time e de vídeos vocais com David Gilmour, também a música Any Color You Like, Brief, entre outras. Está aí o Richard Wright, né, sendo um membro essencial para o Pink Floyd, tanto no Dark Side of the Moon, quanto no Wish You Were Here, que ele traz toda a sua versatilidade, criatividade, sua atmosfera, os seus efeitos, cara. Eu sempre admirei muito o Richard Wright pela grande quantidade de efeitos que ele consegue colocar em uma música. Você vê que toda a extensão do Wish You Were Here, toda a extensão desse disco, você vê a mão do Richard Wright em Welcome the Machine, a própria Shine on Crazy Diamond, os pianos, cara, aquele órgão, aquele teclado que você vê em Wish You Were Here, Have a Cigar, tá ali a mão do Richard Wright ali ajudando com o seu talento a brilhantar o álbum. O que acontece? A partir do Animals, ele não compõe mais. O Roger Waters, né, decidiu dominar totalmente a banda, e ali o David Gilmour, aos trancos e barrancos, porque já tinha feito uma composição depois do The Dark Side of the Moon, que veio a ser Dogs, mas fora isso, todas as composições são do Roger Waters. O Richard Wright, meio frustrado com aquilo, ele grava no Superbur, na França, o seu primeiro álbum solo chamado Wet Dream, que a crítica gostou, mas comercialmente não deu em nada. Um disco maravilhoso, fantástico, que traz todo o brilhantismo do Richard Wright, um disco espetacular, que ele lançou, mas ficou meio apagado. Wet Dream, você que conhece sabe do que eu estou falando, injustamente. Continuando aí a jornada do Richard Wright, né? Vem o disco The Wall, também uma obra totalmente da mente do Roger Waters, com alguma pitada forçada do David Gilmour, em que o Richard Wright realmente não participou. O Richard Wright estava passando por um momento difícil, ele estava se divorciando da sua esposa e ele não conseguia ver os seus filhos, ele aproveitava os períodos de férias para estar junto com suas crianças, e tudo isso coincidiu na gravação do The Wall, o que enfureceu o Roger Waters, que decidiu botar ele para fora da banda. O Richard Wright tentou ser produtor, né, e ganhar os royalties junto com o David Gilmour, Bob Ezrin e o Roger Waters, mas os outros não toparam, até porque o Richard Wright, ele pouco material ele forneceu para o The Wall por conta da sua situação, da sua vida pessoal, seus problemas pessoais. O que acontece? Ele entrou em acordo com o Roger Waters para finalizar, né, os teclados do The Wall e a turnê do mesmo disco. E o que acontece? Ele ia para o estúdio, o Richard Wright, no momento em que não tinha mais ninguém lá. Ele ia para lá e fazia suas partes de teclado, quando o Roger Waters não estava lá, para poder não ficar dando pitaco, porque o próprio Richard Wright disse em entrevista que era uma presença opressora. Acabou a turnê do The Wall e aí foi oficialmente declarada a saída do Richard Wright do Pink Floyd, tanto que no próximo disco, The Final Cut, não tem participação mais do Richard Wright. Quem está ali fornecendo os teclados é o Michael Kamen. E o Richard Wright, ele voltou para a França e ali começou a ficar na sua, né, pensando em se aposentar da música, quando através de um saxofonista, o Ravenscroft, né, um saxofonista muito conhecido, aí ele entra em contato através do saxofonista Ravenscroft, ele entra em contato com um cara chamado Dave Harris, de uma banda chamada Fashion, e os dois decidem gravar um disco chamado Identity, do projeto que chamariam de Z, projeto do Richard Wright com o tal do Dave Harris. Música experimental, música eletrônica, acabou sendo um fracasso, coisa que posteriormente o Richard Wright confessou que era para ele um experimento que não deveria ter acontecido. E enquanto isso, ele estava lá em indas e vindas com seus relacionamentos amorosos,
Ele que sempre gostou de velejar, a paixão dele era o iatismo e velejar. Ele também era um grande colecionador de tapetes persas, vai vendo, hein? Ele tinha prazer em colecionar tapetes persas. O Richard Wright, né? E ficou parado por um tempo. Pink Floyd, né? Entrou em grande conflito ali, foi para a justiça do David Gilmour, Nick Mason versus Roger Waters, que achava que o resto dos caras não tinham capacidade de levar a banda à frente, porque ele se achava o Pink Floyd em si, o Roger Waters. David Gilmour e o Nick Mason conseguiram os direitos, né, do nome da banda, enquanto já estavam gravando o seu próximo disco, A Momentary Lapse of Reason, né, e convidaram o Richard Wright que estava parado, né, praticamente aposentado, para participar, só que não poderia ser colocado como membro efetivo da banda por conta de problemas contratuais, né? E o que acontece? Ele participou ali do disco e também da turnê que seguiu aí o Momentary Lapse of Reason. Já em 1994, ele entrou de vez para a banda, gravando junto com o Nick Mason e o David Gilmour o fantástico The Division Bell. Aqui ele participando, além das suas composições e com teclados fantásticos, também com a sua voz, né? Ele compõe muito aqui junto com o David Gilmour e 40% do álbum tem o dedo do Richard Wright. As sobras desse trabalho, né, vieram a 2014 se tornar no disco The Endless River, que foi uma homenagem do David Gilmour ao seu amigo Richard Wright, a homenagem dele, Nick Mason, ao Richard Wright. Seria um álbum que o David Gilmour, há poucos meses atrás, veio dizer que foi obrigado pela gravadora a lançar, né? Aí quiseram aproveitar o material que tinha sobrado ali das jam sessions do The Division Bell e usar todo o material que o Richard Wright tinha deixado para compor esse disco. O Richard Wright, em 1996, ele junto com Anthony Moore decide então gravar o seu terceiro álbum solo, né, chamado Broken China, aqui um disco muito melhor do que o disco que ele havia gravado com o Z, e aqui também com participação da Sinéad O'Connor na música Breakthrough, uma música fantástica. É um disco muito bom, um disco que fala sobre depressão, seus problemas no seu relacionamento com a sua esposa e também com seus filhos na época. A partir daí, o Richard Wright começa a fazer uma coisa aqui, outra ali. O David Gilmour, em 2006, lança o seu disco On an Island e chama o Richard Wright para participar com ele das gravações ali. Ele começa já a colaborar com algumas coisas, inclusive com voz no disco On an Island, do David Gilmour. Porém, antes disso, o tecladista que acompanhava o Pink Floyd nas turnês, o John Carin, junto com a atual esposa do Richard Wright, haviam convencido Richard Wright a aparecer no backstage de um show de Roger Waters. E eles que não se falavam há muito tempo ali, eles passaram a se falar. Por quê? Porque o John Carin e a esposa, naquela época, do Richard Wright, convenceram que eles deveriam deixar tudo aquilo para trás, né? Depois dessa reconciliação entre o Richard Wright e o Roger Waters, o Pink Floyd no Live Aid fez aquela participação com os membros originais, coisa que você conhece muito bem. E ali, quando o Richard Wright morreu, o Roger Waters ele falou que aquele show foi uma forma muito boa dele sentir que não ficou nada entre eles dois, né? Apesar do que o Roger fez com ele no The Wall. Daí o David Gilmour começou a excursionar, depois do On an Island de 2006, e o Richard Wright passou a ser o músico da banda do David Gilmour, coisa que ele confessou que ele gostava muito. Em 2006 mesmo, o Syd Barrett ele morreu e o Richard Wright ele participou de uma programação feita, um memorial em homenagem aí em 2007 ao Syd Barrett, participando com o Nick Mason e com o David Gilmour. O Roger Waters fez algumas músicas ali naquele memorial e logo em seguida o Nick Mason, o David Gilmour e o Richard Wright também participaram em homenagem ao falecido amigo Syd Barrett.
O Pink Floyd ele foi induzido ao Hall da Fama do Reino Unido, e o Richard Wright foi o único que não pôde comparecer porque ele havia operado os seus olhos, ele estava com problema de catarata e não pôde comparecer. Seus últimos dias, né, ele estava morando desde a metade de 2007 sozinho. Ele passava a maior parte do tempo em sua casa na Grécia, em Lindos, né? Ele que gostava muito da Grécia. E, infelizmente, no dia 15 de setembro de 2008, ele veio a falecer. Uma perda incrível, uma perda horrível para o mundo da música. E, infelizmente, nós perdemos um grande tecladista e a possibilidade do Pink Floyd voltar a tocar novamente. No álbum de 2015, o Heather the Lock, David Gilmour homenageou o seu amigo na música A Boat Lies Waiting, com alguns samples de vozes do Richard Wright, né? E no disco que o David Gilmour lançou agora, em 2024, o disco Lock and Strange, a música, faixa título do disco, Lock and Strange, o David Gilmour traz aí os teclados, né, que o Richard Wright havia composto na Born Sessions, né, as sessões aí, os ensaios que eles fizeram um pouco antes do grande tecladista partir. Então tá aí um pouco da história desse músico incrível que deixou um legado fantástico para trás, né? E fãs satisfeitíssimos com toda a sua paisagem etérea, sua paisagem musical que ajudou a dar um colorido ao som do Pink Floyd. Valeu, galera, espero que você tenha gostado desse vídeo. Dê o seu like, faça a sua inscrição e até o próximo.